Olá, querido aluno, querida aluna, mais uma aula de Sociologia nessa linha política e entendimento das estruturas democráticas na formação do Estado moderno. Nós começamos a entender a democracia em toda a sua historicidade, em toda a sua formação e de pouco mais adiante pensarmos nessa democracia atual, que foi questionada aí no desafio de Sociologia. Existe democracia? Nós vivemos uma democracia? Nós temos a noção se no Estado de Direito que nós estamos, na democracia, especialmente no Brasil, os princípios da democracia e esse Estado de Direito, ele está estabelecido, ele é vigente, ele acontece em nossas vidas, né? Mas para você, aluno do terceiro ano, já na reta final de sua formação para essa fase do ensino médio, em Sociologia, precisamos ir compreendendo as questões políticas, né? Pois é uma discussão já de um nível acadêmico mais alto, mais profundo, que você, aluno, precisa ampliar o teu senso crítico para as suas interações sociais, para o seu desenvolvimento social em todas as esferas sociais e para a sua visão crítica não alienada e mais ampla desses processos. E a democracia é em grande parte uma tremenda falácia e é em grande parte muito importante para a manutenção e o segmento da sociedade em seu caminho de um suposto desenvolvimento, ou pelo menos no anelo a esse desenvolvimento. E você, aluno do terceiro ano que pensa em Enem, essas questões são recorrentes no Enem. E a aula de hoje nós vamos falar sobre o contratualismo, muito recorrente no Enem, muito recorrentes em redações, quando é pego essa esfera política, essa esfera do Estado moderno, né, que estão discutidas hoje em dia. Tá? O contratualismo é importante que você tenha a sua ideia clara para a sua formação, para objetivos de Enem e de outras também, outros concursos importantes que você pode estar participando, você ter na sua mente, né? Sociologia, você tem a visão marxista, você tem a visão durkheimiana, weberiana, importantíssimas, tá? Faça uma análise aí do teu conhecimento, tá? Porque essas questões é que vão fazer com que você se saia bem em relação às humanas, né? Nos concursos que eventualmente você venha fazer. E em relação à política, eu quero que você compreenda, faça suas anotações no caderno, e nomes, datas e conceitos sobre os contratualistas, pois a ideia de contrato social, já é um termo que fique aí a partir dessa aula já gravado em sua mente, o contrato social é que dá a base legal ao Estado moderno, a base democrática ao Estado moderno e a base de direitos comuns a todos num Estado moderno democrático. Parte do contrato social. Você sabe o que é um contrato social? É importante saber. Você sabe quem são os pensadores contratualistas? Eles são muito famosos e a partir de agora eu quero que você absorva bem, vá introjetando esses conteúdos para eventualmente, não só para o seu senso crítico, mas para a utilização desses conhecimentos em algum segmento do nosso desenvolvimento social. Esses nomes já podem fazer para você aí ajudar, né, a você formar aí a sua visão desses aspectos. Então, para compreendermos o que é contrato social e o pensamento dos três principais contratualistas, pensadores contratualistas, que foram estabelecendo a ideia de ordem democrática através do direito, nós vamos agora para os slides para começar a falar um pouquinho mais sobre esse pessoal aí. Vamos lá? Tá aí, vamos lá. O surgimento do Estado moderno, sua construção, como que ele foi pensado, quais são os conceitos principais, quais são os teóricos,
Para alunos do ensino médio é fundamental ter essa visão, ter esses conceitos e compreender esse processo desde seus contextos históricos até a contemporaneidade. Vamos lá, pessoal? Do iluminismo à democracia. Na verdade, nós vamos falar um pouquinho antes do iluminismo, mas tenha em mente que o iluminismo é um movimento liberal que muito interessante, pois nesse movimento liberal de libertação, vamos dizer assim, dos paradigmas anteriores, o iluminismo vem questionar, vem afrontar paradigmas anteriores, não vamos aprofundar em iluminismo hoje, mas é um movimento liberal burguês que a essência da ideologia de esquerda e socialista está inserida no pensamento iluminista, que é burguês. Pessoal, vamos entendendo essas questões. Esquerda, direita, ideário socialista, ideário liberal, a burguesia, proletariado e formas de poder, de articulação de poder dessas estruturas. A todas as aulas, de alguma forma, quando estamos falando nesses assuntos, vou estar introduzindo ideias para que você desenvolva o seu senso crítico nesse sentido. Vamos adiante. Contrato social. Tenha em mente, a partir dessa aula, o contrato social. Contrato social. Contrato social foi pensado por teóricos em determinados períodos históricos com a ideia de estabelecer uma ordem num Estado que necessariamente se agigantava. Nós falamos das monarquias, as monarquias necessariamente se agigantavam pelo processo de conflito, de violência, de disputa entre pequenos reinos, entre feudos, onde a economia não era uma premissa, mas sim a terra, o poder, através da violência, né? A Idade Média é pensada como uma idade de escuridão em vários sentidos. Esse é um deles. Justamente nós estudamos aí a formação do Estado moderno pelo desenvolvimento das grandes monarquias absolutistas, depois parlamentaristas, mais participativas. E nós percebemos que duas grandes necessidades, dois grandes fenômenos sociais foram acontecendo, onde foram estabelecidos, criando algo, eminentemente a necessidade da formação de um Estado mais poderoso, mais organizado e capaz de lidar com as mudanças que vinham acontecendo. E as mudanças que vinham acontecendo, uma delas era a economia, que vinha através do mercantilismo, pegando força até chegar no capitalismo. E a necessidade de que essas nações se estabelecessem como impérios fortes, monarquias fortes, com poder de barganha, poder de negociação e poder bélico, né? O que dá a base também da geopolítica, né, pessoal, que vocês já andaram estudando, né? E assunto muito contemporâneo também para Enem e para demais concursos, a geopolítica, que é o poder do Estado, hoje com a influência das megas corporações, e a sua condição geográfica como importante estratégia de desenvolvimento, entre aspas, né, do poder econômico. Tá? Vamos adiante. Muito bem, pessoal. O Estado moderno é uma estrutura que se fundamenta nos direitos individuais com o objetivo de garantir o bem comum. Tá? Direitos individuais. Anotem isso aí. Direitos individuais, o que poderíamos dizer como direitos individuais, tá? Então, cada pensador contratualista
estabelece uma ideia de direitos individuais. E esses direitos individuais é a base da democracia, é a base das cartas magnas, é a base da constituição de um país, de um Estado democrático. Com o objetivo qual? O bem comum. Né? Para que a sociedade democrática de direito, respeitando o direito de cada indivíduo, gere através dessa ordenação um bem comum, um desenvolvimento social, uma coesão social e uma estrutura capaz de ser um Estado forte de direito. Essa é a base do pensamento democrata, né? E as bases do pensamento do iluminismo. O iluminismo, especialmente na França, o que eles pleiteavam, o que eles questionavam, o que eles buscavam? Essa ideia de direitos individuais que, questionando a monarquia, né, já em decadência, a monarquia mais absolutista, menos representativa, e a ideia do bem comum, ou seja, que nós possamos ter uma boa distribuição social a nível de renda, saúde, educação, qualidade de vida. Essa é a ideia de democracia, não é mesmo? Muito bem. Então, o Estado é resultado de um contrato social. Tenha em mente esse conceito. Aluno, aluna, o Estado ele é resultado do quê? Ele é resultado de um contrato social. Os teóricos pensaram, discutiram, escreveram, a sociedade, conforme o seu desenvolvimento, foi se criando a necessidade de estabelecer um Estado ordenado através de um contrato social. O que parece simples, mas que é muito importante compreender. Um contrato social, onde ambas as partes tenham seus interesses preservados e garantidos através de um contrato social. O Estado te habilita, por exemplo, a carteira de habilitação. O Estado concede ao indivíduo uma habilitação para que ele dirija o veículo aí no trânsito. Esse indivíduo, para dirigir, ele passa por uma formação, uma preparação, um treinamento e uma avaliação. Nessa avaliação, ele sendo aprovado, ele recebe do Estado uma concessão para dirigir o veículo nas vias públicas. Então, o que é o contrato social dentro dessa situação? O Estado concede via, sinalização, condições viárias adequadas, toda uma estrutura de trânsito, e o indivíduo oferece ao Estado o cumprimento daquelas leis, né, a adequação àquelas normas, garantindo uma ordem social, uma espécie de contrato. É um contrato social também, os direitos já estabelecidos na democracia através da nossa Constituição, por exemplo, é um contrato social, e assim por diante. Vamos lá. Então, quem são esses autores que pensaram na estruturação do Estado como um contrato? Reforçando, contrato social é um momento histórico que estabelece o Estado como ordem de direito, Estado de direito democrático, partindo do contrato social que foi se desenvolvendo, e chegamos ao Estado de Direito que conhecemos hoje, tá bom? Vamos lá. Thomas Hobbes, o primeiro contratualista que já começou a pensar na Inglaterra sobre um Estado monárquico forte, poderoso, com base em um contrato social. Depois nós temos também na Inglaterra o John Locke, praticamente um pensador que colocou em a base do ideário liberal. Tá? John Locke começa a colocar essa ideia de contrato social em um Estado que passa a interferir menos na economia, no mercantilismo da época, no mercado da época,
fazendo com que esse mercado possa ser mais expansionista, né? Que possa ampliar fronteiras de forma mais livre, começa a se automodelar. Se automoderar é a ideia do pensamento liberal. E muito famoso, né, o Rousseau, pensador francês, filósofo francês, que tem essencialmente muito do pensamento liberal através da sua visão de mundo. O Rousseau, ele aprofunda bastante na questão do contrato social, mas por uma perspectiva mais alinhada com o pensamento iluminista em relação à liberté, igualité e fraternité. Né? A visão do Hobbes é mais para estabelecer um Estado forte e com uma ordem de contrato social. A do Locke, começar a estabelecer uma ordem de um Estado forte, com contrato social, com perspectivas liberais de mercado e economia. E o Rousseau, um contratualista com a ideia de equilíbrio social, mas humanista, né? Mais essencialmente iluminista, pensando numa sociedade mais igualitária mesmo. Muito bem, pessoal, vamos aprofundar um pouco mais nesses conceitos sobre contrato social. Esses três autores são conhecidos como autores contratualistas porque existem três aspectos em comum em que eles se complementam e colocam a base democrática do Estado de Direito através do contrato social. Então, aluno, você que pensa aí no Enem, você que pensa em ter claros conceitos sobre diversos assuntos, hoje sobre política, democracia, pelo viés da sociologia, não se esqueça desse aspecto discutido sobre esses teóricos, que hoje está em todas as constituições e que são termos muito utilizados. Esses três que nós vamos falar agora, tá? Anote isso e tenha esse conceito em mente. Estado de natureza. Tá? O estado de natureza, onde os indivíduos têm direitos naturais que variam conforme cada autor. É bem simples o conceito de estado de natureza e que você tem introjetado aí no seu conhecimento, na sua visão desses aspectos. Estado de natureza é a ausência do Estado. É a ausência do Estado democrático, é a ausência do Estado moderno, é a ausência da ordenação de Estado e do contrato social e dessa ordem mais jurídica e legislativa. Tá? Estado de natureza é a ausência do Estado. Simples assim. A ausência do Estado, né, do poder do Estado, da forma de um Estado estabelecido. Então é onde um momento histórico em que o homem não tem essa ordenação. Parece simples, né? E é mesmo. Mas compreenda bem esses aspectos para que não se confunda. Quando cair no Enem ou em qualquer concurso ou em qualquer discussão, estado de natureza é a ausência do Estado, como nós conhecemos, o Estado moderno, democrático, de direito. Quer ter uma ideia sobre o Estado de natureza? Então imagine aí os índios no Brasil, né, antes de chegarem os portugueses, viviam no Estado de natureza. Mas os contratualistas, eles pegam a ideia do estado de natureza para começar a mensurar os direitos naturais de um indivíduo. Tá? Vamos lá. Segundo aspecto onde os contratualistas se alinham, pacto social. O que é o contrato social? Pacto social é porque, num primeiro momento, o Thomas Hobbes não pensava num contrato, ele pensava num pacto social. Né? Um pacto social, sim. A sociedade, nesse pacto social, a sociedade, o povo, abriria mão da sua liberdade dentro do estado de natureza para se submeter a uma ordem estatal para que
ele pudesse desfrutar de alguns direitos, de alguma estabilidade econômica, de alguma proteção, e aí começa a ordem, tá, que o Thomas Hobbes pensou no Leviatã, que nós vamos falar na continuação da aula. Mas o pacto social é a origem da ideia do contrato social, que daí vem em Locke, tá, John Locke, e depois em Rousseau, e daí até os dias de hoje. O pacto social ou o contrato social é o momento da criação do Estado. Perceberam? No estado de natureza não existe o Estado. E o teórico analisa essa condição para ir mensurando a condição de direito comum a todos os indivíduos. E que, a partir de um contrato social, a nível de ordenação de Estado, se cria legalmente e juridicamente, começamos a falar aqui em questões jurídicas, a condição de Estado, onde o Estado é regido por um contrato social, e hoje nós podemos falar aí da Carta Magna, a nossa Constituição, onde existem direitos e deveres de ambos os lados. E o Estado de sociedade, que é o Estado civil estabelecido, partindo do contrato social, já se deixou o estado de natureza para trás, estabeleceu uma ordem contratualista no Estado e passamos a ter então o Estado de sociedade, que é o Estado que nós conhecemos hoje, o Estado civil estabelecido nos dias de hoje, representativo, sistema democrático, com representação através de seus representantes políticos, que é a ideia que nós questionamos aí em relação à democracia, e que cabe à sociedade discutir realmente esses estados para que essa representatividade, que obviamente daria equilíbrio ao desenvolvimento da sociedade democrática, fosse realmente representativa. Mas nós temos o Estado de sociedade estabelecido, o Estado civil no Estado de direito, conhecido como Estado de sociedade pelos contratualistas. Anotou tudo certinho aí? Estado de natureza, sabe o que é? Pacto social, contrato social, e até chegar no Estado de sociedade, tranquilo? Você saberia dar um exemplo sobre o que é um indivíduo que vive no estado de natureza? Você saberia dizer mais ou menos o que é estado de natureza e por que os contratualistas colocam a questão de estado de natureza, que até hoje é estudada em direito como um aspecto importante para mensurar a formação do Estado democrático, do Estado moderno? Dá uma pensadinha aí para ir estabelecendo bem esses conceitos. Portanto, pessoal, vamos definir bem o conceito dessa forma. Estado é criado com o objetivo de garantir direitos naturais, que começam a ser mensurados no estado de natureza. Direitos naturais aos indivíduos são direitos intrínsecos aos indivíduos. Você consegue imaginar um estado de direito natural? Anote aí, em estados de direito natural criados para garantir, né, uma ordem num estado já contratualista. Direitos naturais, por exemplo, direito à vida, que vem do estado de natureza, né? O direito à vida é um direito natural e eles foram, conforme os teóricos foram estabelecendo essa ordem, lógico, a democracia foi conquistando, por exemplo, o direito à saúde, o direito à segurança, né? O direito à educação, direitos naturais. A partir da ideia de contrato social, o objetivo é garantir, através dos direitos naturais que nós acabamos de falar, o bem comum entre as partes. Princípio fundamental para o Estado democrático. Através dos direitos naturais, o bem comum começa a ser estabelecido na sociedade. Se eu tenho direito à vida, se eu tenho direito à educação, se eu tenho direito à saúde,
e conforme vai se desenvolvendo, os direitos da criança e do adolescente, né, que são conquistas que foram sendo estabelecidas, o bem comum deve ser o resultado entre essas partes no Estado democrático de direito. Desse princípio parte a ideia de direito comum, né? Direitos naturais que estabelecem o bem comum na sociedade, uma ordenação onde eu tenho direitos e deveres, você tem direitos e deveres, o meu direito vai até onde começa o seu direito e os meus deveres são situações em que eu preciso cumprir com essa ordenação para que os seus direitos sejam respeitados e para que a sociedade funcione. E dessa forma, o Estado de Direito é o Estado de Direito comum a todos. Estado de Direito igualitário, Estado de Direito equilibrado, Estado de Direito de oportunidades, tá? Estado de Direito político, de representatividade e assim por diante. Ficou entendido esses conceitos, pessoal? Estado de natureza, contrato social, o estado de sociedade. Do estado de natureza, para o contrato social, para o estado de sociedade. E as bases da democracia, partindo dos direitos naturais, intrínsecos em indivíduo, como o direito à vida, a ideia do contrato social no Estado de Direito para organizar o bem comum social, onde se está estabelecido o meu direito, o seu direito, o direito de todos, onde todas as partes acabam interagindo de forma razoavelmente equilibrada para que o que fez com que a democracia fosse a forma de governo mais aceita no mundo e que realmente, apesar dos questionamentos que eu provoquei em vocês no desafio, a democracia deve ser defendida, porém a sociedade também tem que questioná-la e, dentro do seu estado de direito comum, exigir que a democracia seja realmente aplicada, né? Muito bem, pessoal. Então, na próxima aula, vamos trabalhar o Hobbes, o Locke e o Rousseau. Beleza? Façam suas anotações certinhos aí no caderno, para depois estar me passando essas anotações, para poder também, que estará valendo nota, como na primeira fase do segundo trimestre. Então é isso, pessoal, por enquanto. Até a próxima aula e um grande abraço.